Olá a todos! Neste podcast de emergência, nós vamos falar sobre a situação que está se desenvolvendo no conflito Israel e Palestina. Para ser bem clara, nós aqui não faremos dois ladismos, nós não apoiamos ou suportamos o Estado de Israel em nenhuma condição, e o Estado de Israel é um Estado colonial, burguês, e é um etno-Estado genocida e Estado de apartheid. Não existe nenhuma defesa de Israel que possa ser feita coesivamente com a situação que está acontecendo lá. Eu sou a Flari e libertação a todos os povos do mundo. Eu só vi que, sem entrar em muitos detalhes, tem mandinga e quando feita boa, é precisa. Olá, eu sou o Samu e eu desejo a todos os povos oprimidos do mundo uma possibilidade de libertação. Sim. Vamos fazer mais uma questão de conversação, mas vamos colocar mais contexto do que aconteceu, né? Vamos tentar, como o nosso modelo de podcast está mudando um pouco, a gente vai tentar fazer um modelo mais de conversação, mas a gente vai tentar colocar um contexto, vai ter links para notícias, a gente vai colocar o que aconteceu lá. Então, o que aconteceu lá, gente? Aconteceu rolê. Aconteceu o maior ataque da história, sem precedentes até Israel, pelo grupo Hamas. E o grupo Hamas é um grupo complicado. Hoje em dia, o grupo Hamas é muito mais de sobrevivente, tá, gente? Porque antigamente, o que aconteceu? Israel bombardeou a galera. E assim, mas o Hamas não sei o que, ele tá cheio de problema, mas a questão é a seguinte, eles mataram os esquerdistas, né, com bombas de Israel. E só adicionando uma coisa, não é só o Hamas participando da Frente Democrática de Libertação de Palestina, a antiga Frente Popular, o que sobrou dela, porque como a Flávia muito bem disse, foi todo mundo bombardeado, também tá participando. Uhum. E aí, é foda, né, gente? Puta que pariu, sabe? Uma coisa que me dá raiva é a reação do mundo quando você fala isso, né? Porque isso acontece de repente, nossa, mas violência contra os civis não pode. Quando é palestino, pode, né, porra? Quando é o palestino, pode. Quando é o palestino pode matar, pode matar criança, pode fazer as maiores atrocidades, mas pode. Agora, a galera retalia e não pode mais. E eu vou dizer uma coisa, todos vocês que estão reclamando agora, vocês são pessoas profundamente nojentas. Eu sinto nojo de vocês, porque o tanto de atrocidade que Israel fez contra a Palestina durante anos, bombardearam, mataram um monte de gente. Cadê os comentários de alguém falando alguma coisa? Foram comentar agora, sabe? Vocês são pessoas, sabe, perversas. Os crimes que Israel vem fazendo desde sua fundação como um Estado-nação reconhecido, propriamente dito, é bem do começo. Literalmente, antes mesmo da Guerra dos 6 Dias, foi foi a tentativa de invasão dos Estados Árabes ao Estado etno-genocida de Israel naquela época. Logo depois houve a invasão de Israel, né, na Península do Sinai e na Transjordânia. E, obviamente, veio as fronteiras que a gente tem mais ou menos hoje em dia, com algumas modificações e tudo mais, já tendo a existência da faixa de Gaza, e a região onde hoje em dia seria o Estado palestino. E até mesmo hoje sofre muito com o avanço dos colonos, Israel, dos kibbutz. Ok, você gostaria de comentar que Israel é o único país do mundo que consegue tornar uma comuna uma coisa cringe. É só isso. Sim. Sim. E é Mas, triste. então, vamos pra... É triste. É triste. E vamos pra situação de Israel, galera. Temos que pensar na situação, o que é Israel hoje? Sim. Uma situação territorial. A Palestina vem perdendo território constantemente desde a fundação de Israel, através de invasões e colonialismo. Invasões de terra, ou literalmente roubar sua... Pode fazer, querido ouvinte, uma proposta. Imagina só, você saiu de casa, o dia estava bonito, sol brilhando, você foi fazer seu trabalho. E quando você saiu do trabalho, você foi fazer suas compras. E quando você chega em casa, tem alguém morando na sua casa. Alguém está morando na sua casa. A sua primeira reação seria: o que está acontecendo aqui? Essa é minha casa. A pessoa fala: não, essa é minha casa agora.
E você chama a polícia, né? Porque, porra, cara, a polícia olha pra você e fala, não, a casa é dele agora. Como é que você reagiria? O que você faria? Porque é o seguinte, isso é literalmente o que acontece. Palestinos vão trabalhar e quando eles voltam, tem pessoas morando na casa deles e não tem nada que eles possam fazer. Porque se eles fazem o mínimo de levantar a voz, o mínimo de violência, a polícia vai prender eles. Isso é de apartheid. Sim, Dizendo agora. sim, fora os vários ataques que israelenses praticam ah, nas regiões, né, de mesquitas e tudo mais. Isso é bem triste, porque tem muitos movimentos dentro de Israel mesmo que são anti-zionistas e que lutam para ter, tipo, ou uma convivência pacífica ou só a criação de um estado onde todo mundo pode fazer parte, mas o zionismo é muito forte na região de Israel. E é triste porque eu vejo muita gente da comunidade judaica tentando achar um jeito de se ligar às raízes. E ao invés de pegarem, por exemplo, as várias lutas de judeus na Europa, onde eles tiveram que pegar em armas para sobreviver a pogroms feitos pelo Império Russo, feitos pela Alemanha Imperial, pela Alemanha nazista. A- os partisanos liderados pelos irmãos Bielski na Bielorrússia, por exemplo. Tem até um filme dessa galera, saca? E não é muito falado, mas a gente saúda, a comunidade judaica saúda os heróis zionistas. Isso é triste, porque pelo menos assim, pra visão de muitos, eu acho que é tipo anos de luta jogado fora. É tipo várias pessoas tentando sobreviver na terra onde eles nasceram, porque eles nasceram na Polônia, na Rússia, na Alemanha, na França, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, seja lá onde for, Nigéria, Etiópia, onde tem judeus negros, que, aliás, sofrem perseguição do Estado de Israel. Não, e eu tenho que falar que a gente deixar uma coisa muito clara. Israel é um etno-estado, é um projeto colonial. Sim, A maior parte da galera de Israel que tá lá, a galera veio da Alemanha, dos Estados Unidos e da França. Essa galera veio desses três. A maior parte dessa galera veio dali. São geralmente pessoas brancas, muitos deles nem são judeus. Muita gente que chega em Israel nem judeu é mais. São cristãos, já vieram, já são cristãos. Eles só têm descendência judaica nesse caso, só que eles chegam em Israel, desses países, e eles colonizam esses países. Eles chegam, e assim, isso é demonstrado pelo fato de que agora, quando começou a acontecer a revolta do Banco Ocidental, Banco Ocidental, Oriental, quer dizer, do Banco Oriental, o Banco Oriental teve uma revolta, começou a voar bala na cabeça, quase 1 milhão de pessoas estão saindo dali. Como assim? E estão indo para outros países, estão viajando para o núcleo imperial. Se você não tem para onde ir, desculpa, você não tem os palestinos não têm para onde ir. Eles não têm para onde ir. sim. Mas a galera de Israel tem. Eles são colonos. É uma colonização. Assentamentos roubados de pessoas que estavam lá antes, tá? Bom, e dito tudo isso, eu acho que seria interessante também a gente fazer um exercício aqui onde a gente pega informações, né, do inverso, onde Israel brutalmente ataca a Palestina e bombardeia ela. Porque é aquela coisa, a gente pensa, mas o Hamas simplesmente chegou e bombardeou Israel assim do lado? Não. Tanto é que se a gente pegar aqui, não precisa nem pegar notícia muito antiga. Tem uma notícia aqui de maio deste ano, onde teve pelo menos 25 palestinos mortos após 3 dias de ataque direto de Israel na faixa de Gaza. Serviço de Isso inteligência. são os números reportados, tá? Esses são os Sim. números que saiu oficialmente. O engraçado, serviços de emergência de Israel não relatam vítimas no país. Lógico que não, né?
Aqui relatar. Hum. Nem considero como gente, só para que relatar. Só para ler as notícias. Israel e os grupos armados na faixa de Gaza entraram novamente nesta quinta-feira, dia 11 de maio, no terceiro dia de uma escalada da violência que já matou palestinos, incluindo várias crianças, de acordo com o grupo islâmico Hamas. A explosão da violência começou na terça-feira do dia 9 de maio, com ataques israelenses contra o movimento Jihad Islâmica, considerado terrorista, entre aspas, e essas aspas não são minhas, são no artigo, por Israel, a União Europeia e os Estados Unidos. Na manhã da quinta-feira, que aconteceu, o exército israelense anunciou que atacou uma plataforma de lançamento de obus da Jihad Islâmica. Algumas horas antes, as forças armadas de Israel anunciaram que mataram um líder militar do movimento. E aí a organização anunciou que lançou durante a manhã uma nova série de foguetes contra o território israelense, onde as sirenes de alerta foram acionadas em várias cidades. Desde o início dos disparos de foguetes na quarta-feira, 507 projéteis foram lançados na direção de Israel e 154 foram interceptados pelo sistema de defesa antiaérea. Mísseis da cidade de Gaza, governado por Hamas, anunciou um bala de 25 mortos, entre lá e 76 feridos desde terça-feira. Aqui a gente já consegue tirar uma informação precisa. Israel, até então, tinha como se defender desses ataques de mísseis. Sim, E tem recurso para se defender. sim. Bilhões Não é- de dólares são jogados na máquina de guerra de Israel. Esses bilhões de dólares vindos dos Estados Unidos, tá? Só pra deixar claro. E vamos lembrar da fala do senhor Joe Biden. Israel é um investimento para proteger os interesses americanos na região, nada mais. Nada mais, nada menos. Não é isso. Então, assim, o que a gente está falando aqui, e o que o artigo meio que no final deixou a entender que não, mas aqui que a gente está falando aqui é de uma superpotência colonial com muito dinheiro, lutando com territórios sem recursos, sem patrocínio, sem quase nenhum meio de sobreviver além de mim, e tá fazendo o melhor que pode para literalmente sobreviver. Ghost, nosso amigo. E aí, Ghost? Estão bem? Galera. Tudo ótimo. Acabamos de receber a invasão do convidado especial, Ghost. Vocês já tomou? Já? Nossa, Já tá bom. Ah, o Flávio me chamou, eu tava fazendo faxina na minha casa. Daí eu falei, peraí, calma, que não dá pra responder agora. Daí eu tava lá limpando, aí eu entrei aqui e falei, nossa senhora. Tudo bem. Perdão. É trabalhador, é trabalhador. Não, A gente tá falando sobre a situação de Israel. Assim, aqui a gente não tá fazendo, como é que fala, dois lados do nó. É. Tá sendo bem direto. Israel é um estado de genocida. Israel é um estado de genocida de apartheid. A gente tá indo bem no acontecendo. ponto mesmo. Estamos indo bem no ponto. Tá em Israel. E agora a gente entra um pouco na história. O que acontece? O que é o Hamas? O infame grupo, entre aspas, terrorista, né? O que é o Hamas, esse grupo terrorista infame, entre aspas? Bom, o Hamas é um grupo, hoje em dia, de sobreviventes de outros grupos que morreram, mas na época que o Hamas se formou, ele era em oposição, era o grupo de direita em oposição ao Fatah. E o Fatah era o grupo de esquerda, eles eram um grupo social-democratas para socialista, esquerda, que queria uma integração Israel e Palestina com uma aplicação justa dos direitos humanos. O Fatah era também, tinha a ala revolucionária do Fatah que falava que Israel deveria acabar. A ala revolucionária do Fatah começou a ganhar muita tração, porque Israel como Estado deveria acabar, é o que o Fatah falava, e isso era em conjunto com a Frente Popular de Liberação Palestina, que hoje é a Frente Democrática da Liberação Palestina. Sobrou dele, né? Como o Samu disse. Como o Samu falou. Sobrou dele. Mas o que acontece? Israel, não gostando da tração revolucionária socialista que o Fatah estava tomando, financiou o Hamas.
Hamas foi financiado por Israel. Mas quais são as políticas que o Hamas defende numa linha geral? Porque eu vou ser sincero aqui. Sim. Eu entendo algumas coisas, mas em questão do Oriente é um negócio complicado pra mim. No contexto, assim, o Hamas ele defende o quê no final das contas? Por que esse ataque ao movimento Israel? Porque, assim, pra quem veio de fora, o contexto de Israel ali nada mais é do que uma movimentação Estados Unidos-Rússia. Né? Uhum. Pelo menos é isso, mais ou menos isso que a maioria dos jornais que eu estava assistindo até então estava se posicionando. Quer dizer, os jornais estão colocando num ponto, não vou dizer aqui nomes, mas colocando num ponto Hum. em que essa movimentação é algo já esperado por causa das movimentações anteriores da Coreia do Norte, da Rússia, da China, dos Estados ou menos. Unidos. É uma movimentação do Irã. Então, o que acontece? O Hamas é um grupo que sobreviveu. É o grupo que sobreviveu com força suficiente. O Fatah foi de base. Os líderes morreram em bombardeios, ou foram presos, ou foram usados pro caralho, ou fugiram. A Mesma Frente coisa. Popular de Liberação Palestina também foi de base. Uhum. O salão que sobrou virou a Frente Democrática. Os sindicalistas foram os primeiros aí de base. Sabe, os sindicalistas foram os primeiros aí de base. E quem que tá matando essa galera? Israel tá matando essa galera. Não é tipo... Não é briga interna. Por incrível que pareça, não é briga interna. O Hamas Então dá foi pra- fantástico. Mas Então não dá pra Tá, pôr na conta da religião. Perdão, é que pra mim tá cortando. Ah, Mas não, no imagina. caso, o contexto, então não dá pra falar que é uma guerra religiosa, como a gente Não. vê em muitos comentários. Comumente é dada como guerra religiosa por conta de ser duas religiões, né? Mas não é. É uma guerra mais de criação de um Estado-nação ou de respeito aos direitos humanos do que de libertação da Palestina. de principalmente. libertação da Palestina, exato. Entendi. É Tá. assim. O que acontece? O que acontece? A gente tá ali, fazendo um rolê. Imagina o seguinte. Eu vou dar o contexto. Imagina só. Um poder estrangeiro invadiu sua terra. Começou a tomar suas casas, suas cidades. Falou que agora vai ter um outro estado. Você aceitou em primeiro lugar. Tá bom. A gente não quer mais briga, a gente não quer mais. Já teve muita briga ali, a gente não quer mais. Tá, aceitou. Então tem dois estados. Agora tem a gente. Que de repente esse estado, com a ajuda de poderes estrangeiros, começa a te invadir, colonizar, te dominar. E todos os seus pedidos de ajuda para a comunidade internacional são ignorados por décadas. Não tem bilhões de dólares vindo para o seu país. Não tem tanques vindo para o seu país dos Estados Unidos. Não tem sistemas HIMARS vindo para o seu país para atacar tanques russos. Não tem nenhuma dessas porra. Tem nada. Seus pedidos são ignorados pela maioria da comunidade internacional. Quem te ajuda? O Irã, no meio de uma revolução islâmica, a revolução islâmica, para um radicalismo islâmico bruto, começa a ajudar. É o Irã que te ajuda. Não é os Estados Unidos, não é a Rússia, não é a China. É o Irã. E o Irã começa a alinhar as políticas com o Hamas. O Hamas, depois da guerra do Yom Kippur, ele ganha muita tração. Porque o Fatah também estava ganhando tração por causa da União Soviética, tá? A União Soviética ajudou a causa palestina por um tempo. Porque a União Soviética foi de base. Foi de comida e bebe. E um outro contexto naquela época, né? Diferente do contexto de hoje, no caso. Esse envolvimento dos dois, né? Sim. Então a União Soviética foi comes e bebes. E a galera de esquerda começou a ficar mais isolada. Aí o que acontece? O Israel começa a bombardear a Palestina. Começa a acusar todo mundo. Chama todo mundo de terrorista. O Fatah era terrorista. O Hamas era terrorista. A Frente Popular era terrorista. Todo mundo era terrorista. Não tinha um que não era terrorista. Começa a bombardear todo mundo. E os líderes estão mortos. A linha morta. Eventualmente, sobre o Hamas. Não tem mais ninguém. O Fatah é uma sombra. O que sobrou do Fatah é uma sombra. O que sobrou do Fatah é a galera que se vendeu pra Israel, aliás. Vou contar. Quem sobrou do Fatah foi a galera que se vendeu pra Israel. Então, tipo, o Fatah é uma sombra do que ele era. A Frente Popular também é uma sombra do que era. O que sobra? Sobra o Hamas.
Aí você fala, qual que é a política do Hamas? Eu digo que a política do Hamas no momento não importa. Porque é o seguinte, sim, a política do Hamas, você junta aqui. O Hamas quer uma teocracia islâmica suni similar à do Egito e do Irã. Eles querem. Eles querem uma teocracia islâmica. Eles querem uma união, eles querem o fim de Israel. Só que não é o Hamas inteiro. Porque, como eu disse, a galera que sobreviveu foi pro Hamas. O Hamas virou uma coalizão de pessoas que não gostam de Israel. O Hamas é muito menos uma organização política hoje em dia, muito mais uma organização de luta. É o seguinte, se você fosse, sei lá, 20 anos atrás, o Hamas e o Fatah eram organizações políticas, eles tinham linhas ideológicas distintas e claras, muito claras, muito distintas. Eles tinham oposições, saia briga, seria sobre gente saindo no soco, sabe, do Hamas e do Fatah. A galera tinha ideologia clara. Tá. Só que aí Israel financia. Gente, fica assim, Israel financiou o Hamas, tá? Grande. O Hamas sobrepujar o Fatah e depois eles bombardearam todo mundo. Na guerra de 2014 eles bombardearam todo mundo. Acabou a porra do Fatah. Não tem mais Fatah. Tem meia dúzia de calangos só. O que sobra? Hamas. O Hamas é a única força política de liberação palestina na faixa de Gaza. É a única que tá ali. E quem sobra também? Porque quem que tá muito alinhado ao Hamas? Quem é a galera que tá muito alinhada ao Hamas? É a galera do Hezbollah. A galera do Hezbollah. Sempre teve muito alinhado. Não, eu vi isso aí há pouco tempo. Eu vi isso há pouco tempo. Esse Hezbollah, ele tem envolvimento até com os Estados Unidos e tudo mais, não é isso? Ou eu entendi errado? Sim. Não, o Hezbollah ele é um grupo militante da Líbia. Ele é alinhado ao Hamas e ao Irã. E eles estão alinhados. Acho que eles estavam com um negócio. Eu acho que eles tinham um negócio de uma luta contra um outro grupo terrorista que os Estados Unidos financiou ele, mas eu não sei direito. Eu preciso confirmar, mas isso é outro rolê. O que é importante é que o Hezbollah é muito alinhado ao Hamas. E o Hezbollah pode entrar nessa guerra. Mas então, o Samu fez uma compilação. Samu, fala pra nós o que aconteceu nesses dias. Por favor. Ok, pessoal, vou ler uma listazinha de eventos que, como a Flávia falou, aconteceu nesse dia. E vai ser um pouquinho longa, mas pode servir como um compilado mais ou menos, talvez não exatamente na ordem, mas vai dar uma ideia do que aconteceu para vocês. E vamos lá. Aconteceu um ataque surpresa em larga escala contra Israel. Hamas reivindicou e disse que é parte de uma operação maior. Por qualquer motivo, o sistema antimíssil de Israel não está funcionando e está acontecendo ataque por míssil em diversas partes do país. Isso foi escrito ontem, então eu não sei se isso está acontecendo, perdão. Israel declarou, no caso oficialmente, né, guerra ao Hamas, oficialmente, vão começar uma operação de guerra mesmo. Posso acrescentar uma coisa nisso? Fique à vontade. O líder político, eu não sei como eles falam, se é primeiro-ministro ou se é presidente, mas no caso, o líder de Israel, o líder de Estado de Israel chegou a falar, a retornar esse assunto, hoje mais cedo, porque ele deu declarações sem pensar nas consequências, segundo o que o jornal falou, porque haviam pessoas que tinham sido sequestradas no meio desse ataque, e aí essa declaração de guerra foi recuada. Daí ele chegou já falando, não é bem assim, peraí, calma, vamos conversar. Ontem estavam falando que iam varrer o Hamas do mapa. Que bom que capitularam, desescalar um pouco, né? Não, mas dá pra entender, né? Sim. É que assim, são pessoas morrendo, é difícil. Não, é sempre difícil. Eu não tava sendo irônico, não. Que bom que desescalou, então. Uhum. Só continuando aqui, tem gente do Hamas em operação dentro de Israel agora. Mais uma vez, isso foi escrito ontem, então não sei se ainda tem. As pessoas estão dizendo que é o 11 de setembro israelense. Parece que conseguiram ocupar algumas bases da IDF, a Força de Defesa de Israel, no caso. E dizendo um pouco de assunto, mas um papo necessário também que eu notei aqui, a Turquia está usando a oportunidade para bombardear o Rojava e eles destruíram muita infraestrutura importante, incluindo um hospital. Assim, pausa para comentário nisso em específico, que qualquer tipo de conflito que acontece mundialmente, a Turquia usa para atacar o Rojava de alguma forma. Da forma mais covarde possível aí. Mas continuando, aeroportos de Israel estão superlotados. Temos confirmação em vídeo que o Hamas capturou jatos. Ninguém sabe se eles têm piloto, mas eles têm jato agora.
A maioria dos jornais, não, mais uma vez, isso foi ontem, tipo, isso foi mais ou menos no começo do dia, então com certeza já tá desatualizado. Está falando em 30 prisioneiros feitos pelo Hamas. Ainda se mantém, ainda se mantém. Perdão, é só pra atualizar, porque eu acabei de ver, perdão. De boa, de boa. Mas esses números provavelmente são só pessoas importantes, então devem ter mais. Com certeza tem mais, né? Sim, provavelmente. Segundo a Middle East Observer, aproximadamente 1 milhão de colonos israelenses na Palestina estão tentando deixar a região. Parece que estão tendo conflitos lá na Palestina para expropriar alguns kibbutz. Caso alguém não saiba o que é um kibbutz, é mais ou menos é uma ideia muito bizarra. É quase como se fosse uma coluna, mas com a intenção de levar a gente para colonizar um lugar, tipo, que é feita aí especificamente em Israel. É tipo um terraforma? Uhum. Uma terraformação, assim? Nossa. É tipo. Você pega uma galera, assim, que vai e tudo mais, pra essas áreas mesmo, pra tipo. É como se fosse um retiro religioso colonial. Tipo, você está indo pra Terra Santa, morar, viver e trabalhar nela, como os nossos ancestrais faziam. Me abstei de comentar se a presença do meu advogado. Boa, sempre. Só continuando aqui. A disputa pelos kibbutz está escalonando. Aparentemente já tem 2 palavras que eu não posso dizer no YouTube, mas parece que algumas pessoas foram de vala ou estão perto de vala. E tá tendo resistência armada por parte dos colonos. E tem uma coisa aqui que é só uma correção, então eu vou pular. A mídia de Israel já está falando de explosões em Jerusalém. Mais uma vez, a mídia de lá está falando, então não sei se sabe, não tem confirmação. A treta nos kibbutz está escalando rápido e já está acontecendo em kibbutz perto da fronteira da Palestina, então provavelmente isso é um tipo de esforço de quebrar a fronteira mesmo. A IDF, eu não sei se eu posso falar essa palavra no YouTube, mas ela mandou de berço outro jornalista da Palestina, já podem fazer uma pilha com eles, e, segundo a Globo, o Hamas já passou dos 100 prisioneiros. Fim. É o que temos até hoje. Não, tem mais. Calma que eu Tem vou mais? algumas coisas também. Ó, a surpresa. Fazer mais algumas coisas. Por exemplo, a gente já sabe que Jerusalém estava sob cerco. Estava sob cerco, estava sob ataque. Tiveram ataques em Jerusalém. Nós também sabemos que a Batalha do Kibbutz não estava indo bem para os colonos. Mas nós também sabemos que a IDF começou uma operação gigantesca dentro do território e já começou a lutar de volta. O Netanyahu, que é o primeiro-ministro israelense, que é o chefe de governo israelense, né? Ontem à noite, ele falou que a maior parte dos combatentes do Hamas já tinham sido expulsos do território israelense. Só que isso parece ser uma mentira, tá? Porque aparentemente ainda tem conflito em Jerusalém, e aparentemente os kibbutz ainda estão sendo confrontados, e aparentemente ainda tem gente tentando avançar para... Mas isso não tem confirmação, tá? Então, tipo, tô falando muito aparentemente aqui. Leve isso bem com calma. E também, isso é uma guerra, tá, gente? Isso é uma guerra, porque é o seguinte, aparentemente também, o Hezbollah tá dando indício de entrar na guerra. Se o Hezbollah entrar na guerra, aí o negócio fica louco. O Hezbollah entrar na guerra, o negócio... O Hezbollah é a galera que tá em Gaza, certo? Não, esse é o Hamas. Esse é o Hezbollah Hamas. tá na Líbia. Ah, Hezbollah tá na tá Líbia. certo. No sul da Líbia. Hezbollah tá no sul da Líbia. Eles são muito militantes também aliados ao Hamas. Eles estão no sul da Líbia. E eles estão bem alinhados com o Hamas e estão bem anti-Israel. Eles estão invadindo Israel. Eles já invadiram Israel uma vez. O Hezbollah já atacou Israel mais de uma vez. Então, tipo, é bem provável que nos próximos dias o Hezbollah entre na guerra. É bem provável isso. É, Pode falar. Mas é um comentário que, assim, assim, olhando de uma visão ampla da parada, levantando que o Samu trouxe foi a questão de ser o novo 11 de setembro em Israel, eu discordo. Eu discordo por causa da reação do Biden, quer dizer, o povo lá ficou puto, tá ligado? O povo lá ficou nervosão com esse ataque em Israel. Chego eu à conclusão, eu, um mero espectador da vida humana, de que os Estados Unidos não queriam esse ataque porque ele estava utilizando essa base
para observar o que estava acontecendo no Oriente enquanto eu via essas tramitações aí que eu já havia comentado no começo. Foi um Porque, comentário ótimo, eu acho que é uma excelente visão. Pelo menos assim, do ao todo. Porque essa movimentação no Oriente, ela é muito complicada, porque não é de agora. Gente, a gente está falando de 2 países que já fizeram testes nucleares e que esses testes nucleares têm vindo aumentado com frequência. Isso tem visão de imagens via satélite, sabe? Já vi 2 ou 3 jornais grandes falando, comentando sobre esse assunto. Então, assim, quando eles estão conversando, penso eu, estamos aqui para ver a Quarta Guerra Mundial? Não, é difícil. É Porque é o difícil. seguinte. É difícil. Porque é o seguinte, o Irã é o maior apoiador da Palestina no momento. Porque o Iraque foi de base, foi de comes e bebes por causa da porra da guerra do Iraque, destruiu a economia iraquiana. Destruiu a economia iraquiana, destruiu a população iraquiana. O Iraque era outro apoiador da Palestina, tá? No passado, o Iraque, Saddam Hussein, inclusive, era o outro grande apoiador da Palestina. Inclusive de movimentos populares. Então você tem, tipo, você tinha o Iraque, você tinha a Síria. A Síria foi de comes e bebes também, por causa da guerra síria. E aí você tem Iraque, Síria, Líbano. O Líbano é bem dividido. E você sobra o Irã. O Irã e o Egito. O Egito, depois de um tempo, ele começou a ter uma política de galera, vamos acalmar, vamos resolver tudo, vamos ter a ponte entre entre as duas partes. O Irã não. O Irã é uma ponte militante. Tá? O Irã é militante. O Irã quer o fim de Israel. O Irã vai atacar a bomba nuclear em Israel? Não. Porque o Irã não quer que os Estados Unidos metam uma bomba nuclear neles também. A gente sabe que Israel tem armas nucleares legais. Por quê? Em 1990, teve um teste nuclear no Oriente Médio que ninguém falou que era deles. A gente sabe que esse teste, tem suspeitas enormes de que esse teste foi feito por Israel. Israel tem armas nucleares legais. Israel tem armas nucleares legais. Então, você tem 2 países, 2 potências nucleares, que estão em oposição na região. Eu não acho que isso é questão da Rússia. Porque a Rússia, no momento, ela pode tentar mandar isso, mas ela pode ajudar e tudo mais, mas não seria o principal dela. Seria muito mais vantajoso para a Rússia, por exemplo, meter o dedo na Síria, para afetar os Estados Unidos, meter o dedo na Síria, no Iraque, no Afeganistão, para afetar os Estados Unidos. Agora, eu realmente acho Então, a nossa que é segunda possível. opção, então é econômica. Eles estão putos porque tá mexendo no petróleo. Mas não tem petróleo em Israel, não tem petróleo na... Não, eles estão putos de ter, por exemplo, porque assim, quando eles tiraram as Forças Armadas Americanas de dentro da região oriental ali que eles estavam, não sobrou nada dos Estados Unidos, sobrou só as pontes que eles haviam feito em questão de movimento social e tudo mais. Eles tinham feito naquela região, né? Que a gente sabe que são algumas empresas que estavam ali e tal. Fora isso, teve alguns pontos militares que eles mantiveram, porém, dizendo, entre aspas, que estavam desativados e que só receberiam informação e pedidos de ajuda. Foi isso que foi colocado, que eu lembro. Agora, quando eu digo que ele ficou puto por causa do petróleo, será que ele estava procurando alguma coisa além disso? Porque realmente não sobrou mais nada, por isso que eles tiraram as Forças Armadas. Agora, por que eles ficaram tão putos? É isso que eu quero entender, é isso que tá me casquetando. Por quê, então? Se não é uma guerra, o que é, então? Assim, eu não sei. Mas uma coisa é clara, eles não gostam que mexe com o cachorro imperial deles. Eles não gostam que mexe com o cachorro imperial. Por causa que é o seguinte, é um cachorro, tá? É um cachorro. E os Estados Unidos é isso, Israel. Israel mal funciona como um país autônomo. Israel recebe quantidades enormes de recursos dos Estados Unidos. A Europa, enormes de recursos. Eles mal funcionam como um país próprio. Eles recebem essa quantidade enorme de recursos para implantar uma política neoliberal, tá? E não é nem uma política neoliberal para a própria população, só para constar, não é nem como se ele estivesse fazendo um super paraíso ali, não. E em cima disso, eles estão fazendo um genocídio.
A faixa de Gaza é o maior campo de concentração do planeta. Legal? A faixa de Gaza é simplesmente o maior campo de concentração do planeta, gente. Não tem como. Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Não tem, por causa do seguinte. O que o Netanyahu falou? Ele falou, saiam e nós vamos transformar o Hamas em ruínas. Vai pra onde? Sabe o que significa? Ele estava declarando um massacre. Essa fala dele é a declaração de um massacre. É isso que é. Porque eles não podem sair. Ele tá falando, a gente vai bombardear vocês. Até não sobrar nada. Sabe? Pô, Vai ser política de terra arrasada daqui pra frente, com certeza. Tipo, em todas as regiões onde palestinos vivem, vai ser destruição total. Se pá, poderemos ver talvez Gaza sendo ocupada por Israel. Que é Isso mexe tudo com todo um ecossistema cultural, social. Mexe com Sim. todo um equilíbrio. Meu Deus do céu, isso vai ser uma coisa. Nossa. É uma coisa que a gente tem que lembrar sempre nessa crise de Israel é que muita gente não apoia Israel. Tem até mesmo judeus que não apoiam Israel. Entende? Então, tipo, é um conflito de interesses total e, sinceramente, é muito triste ver pessoas sendo jogadas nisso. Jerusalém, como qualquer outra cidade de cunho religioso, como qualquer outra cidade, vamos ser bem honestos aqui como anarquistas. Tipo, tinha que ser internacional, tinha que ser de todos. Tinha que ser de todos que querem ajudar a fazer aquilo ali crescer. Tem que ser tudo uma conexão só. Mas Tem que até ser tudo chegar uma nisso, conexão. Até chegar nisso, é um trabalho árduo. não. E essa galera não ajuda, saca? A galera não ajuda. Agora, a pergunta que fica. Perdão, pode falar, Fleck. manda pergunta. A pergunta que fica é: com o Lula presidindo a Organização das Nações Unidas, né, a ONU, o que eles vão fazer nessa reunião? Porque a última notícia que eu vi aqui foi o quê? Que o Lula já tinha convocado a reunião, né? Que já tinha alguns posicionamentos ali, eu não sei quais países, porque eu vi bem rápido, mas eu vi que ele já estava presidindo, e aí entra esse contexto. O que será que ele vai fazer? Assim, a primeiro momento ele tinha um que abraçava os dois pontos, né? Porque ele também não quer arrumar treta com a Rússia e com a China. Aí, do outro lado, ele também não quer guerra, porque para ele guerra é um problema. Ele já deixou claro isso em várias vezes que ele apareceu em momentos internacionais, em cortes internacionais, falando justamente sobre isso, sobre as guerras, sobre a indústria bélica, sobre a falta de alimentação, a pobreza. Então eu pergunto, o que será que ele vai falar nessa reunião, né? Porque agora o cerco vai apertar. Agora, quem tá na ONU vai falar pro Brasil, né? E aí? Você vai se posicionar como? Até então você tá se desviando bem. O que você vai fazer agora? Eu sinceramente, eu acho que o Lula vai suplicar, vai O que pedir. vocês acham, pessoal? O que o Lula vai fazer? Isso é verdade. Eu acho que ele vai pedir, suplicar por neutralidade ou, ou pedir, tipo, que tudo meio que pare, assim, troca de prisioneiros, e vamos acabar com isso, saca? Porque ele tá nessa posição política de neutralidade. Mas, assim, é uma posição política de neutralidade tendendo pra um lado, e é o lado China-Rússia. Vocês não acham? Eu senti isso aí também. É o que eu pelo menos senti tô isso aí também. achando, saca? É neutralidade, tipo, deixa eles brigar porque o lado que a gente tá apoiando tá ganhando. Eu acho que é simples assim. Eu não acho que é sei. simples assim. É. Não, mas sabe por quê? Dado alguns recortes que a gente viu aí sobre a questão da Ucrânia e da Rússia, eu não vou me botar a besta de fazer algum comentário sobre isso, mas, né, pelo bem-estar da população a qual participa desse podcast, Uhum. assim, mas dadas as imagens que a gente tem vistos, de simbologias, de movimentos, etc., a gente coloca aqui em xeque
A questão que, tipo, as pessoas agora estão se perguntando, será que o Putin dá realmente errado? Né? Tem esse ponto, entendeu? E aí ele tá vindo, e aí como que ele... Porque assim, ele tem duas cartadas. Ou ele vai, exatamente como você falou, na questão da neutralidade, ou ele já se posiciona e puxa essa propaganda que o Putin tá falando sobre a questão nazista e etc. Puxa essa cartada e começa a fazer uma propaganda em cima disso. Não sei. Eu acho Não que não. sei. Eu acho que é muito arriscado pra ele fazer isso se ele já é um homem velho. E fora que, tipo, essa questão toda do Putin é muito mais uma guerra entre impérios do que uma cruzada antinazista ou uma defesa heróica, pegando assim a visão ucraniana, tipo, uma luta nacional de cunho nacional e tudo mais. O que eu acho disso tudo é que é gente sendo enviada para um moedor de carne e pessoas perdendo vida. Pais, mães, filhos, filhas, filhos perdendo o tempo, a vida e oportunidades para, tipo, ganhar um resquício de terra que nunca vai ser deles ou só, tipo, vai ser de alguém que não é uma pessoa muito boa, saca? E isso que pega nesses momentos que, tipo, tem lados e nenhum dos lados vale. O único lado que vale é o lado da humanidade mesmo, das pessoas que estão ali embaixo, sabe? Bom, a realidade é que a gente tem que pensar sobre o que está acontecendo antes de qualquer coisa. E o que nós pensamos que eles possam querer. O que o Hamas está querendo obter com isso? Se você for ver se a gente voltar assim pelo tema, o Hamas, quando a gente for analisar, ele está tendo uma forma de análise indiretamente revolucionária. Ele quer uma insurgência palestina. A última mensagem do líder do Hamas foi pedindo para que os palestinos peguem armas. Foi a última mensagem assim que eu vi sobre o líder do Hamas falando e o líder para os palestinos pegarem armas e se revoltarem. Exato. Exatamente. Bom, assim, gente, no final das contas, o que vocês acham da guerra? Eu não acho que é uma guerra. Eu sinceramente não acho que é uma guerra. Eu acho que é um movimento de liberação. É um dos movimentos de liberação que é bem claro qual lado tá certo e qual lado tá errado. Sim, tem um certo e um errado aqui. Tem um lado que tá certo. Não, Tem sim. um lado que tá errado. Sim. No caso no caso de Israel versus Palestina, claramente tem um lado que tá totalmente errado e um que tá certo. O caso era da Rússia e da Ucrânia mesmo, que acaba que não tem lado. Não tem lado. Eu tô falando mais da Palestina. Que é o seguinte, a Rússia e a Ucrânia, a gente já fez um podcast falando sobre parte da guerra, né, elementos da guerra. É um outro rolê. Tem outro sistema de relação imperial. Quando que a Ucrânia tá sendo o proxy dos Estados Unidos e a Rússia tá ali atacando, sabe? E a Ucrânia tá recebendo muito apoio. A Rússia atacou a Ucrânia, tipo, no começo, pelo menos, a Rússia estava errada, porque a Rússia atacou a Ucrânia. A real atacou a Ucrânia. Aqui quase tem provocação, mas a questão aqui é que é uma situação muito diferente. Desde 1948, a Palestina está sob ocupação. Desde 1948, a Palestina está gritando. E sim, mas por que a Palestina não tentou meio pacífico? Tentou. A Palestina tentou várias vezes. Sabe o que aconteceu da última vez que eles tentaram meio pacífico? Uma garota morreu, tirou na cabeça. Da força de defesa. Então, e aí? Não sei nem o que pensar. Sabe? É uma guerra muito nojenta. Assim, olhando em contexto histórico, tipo, criando uma trajetória do pós-guerra, Primeira Guerra Mundial, formação dos partidos aí que se formaram. Quer dizer, existem pessoas que até hoje, descendentes ou não, que viveram esse momento do Holocausto, que até hoje eu não tenho um lugar para chamar de casa, né? Quer dizer, eu não tenho um lugar para contar a minha história, tá ligado? Eu não sei. Eu olho para esse contexto porque eu sou apaixonado justamente por essa natureza que a gente tem de criar um vínculo com as coisas que estão próximas a nós e transformar isso em algo que possa ser palpável, sabe?
Então, quando eu olho esse contexto, eu sei que é difícil falar sobre isso, eu sei que é complicado falar sobre isso nessa situação, mas quando eu vejo esse contexto, além de qualquer coisa, além do contexto político, econômico, ideológico, fico pensando, mano, como que é não ter um lugar para chamar de casa? Pois é. Não consigo nem imaginar. E é com isso que eu acho que vamos encerrar esse episódio emergencial, até por conta do tempo. Eu vou ser marqueteiro e eu já vou meter assim o próximo episódio que vai sair. Pegando em gancho do que o Ghost falou, o próximo episódio, com certeza, que ainda tem que sair, é culturas de grupos sem teto, sem tetos. O que eu digo com grupo sem teto? Pessoas que não têm nenhum lugar para se chamar de casa e vivem em vários cantos do mundo. Pode falar de Romani, a gente pode falar dos próprios judeus, pode falar de outros grupos que existem, pode falar um pouquinho dos indígenas também, né? Que, querendo ou não, a gente meio que tá tirando a casa deles também. E é isso. Acho que ia ser muito legal. Isso é verdade. Isso é verdade. Então, se liguem aí no canal para próximos episódios sobre diversos assuntos, numa ótica anarquista. E por favor, dê like e se inscreva também. Dê like, se inscreva. Lembrem-se, tem apologia a Israel nos comentários, galera. Vai dar ban mesmo, tô nem aí. Leonino tem que foder. Valeu! Valeu, até mais.